De volta ao programa Mulher.com, agora tem dicas especialmente para aqueles pais que ficam sempre preocupados. Tati, meu filho ainda não está falando nada, será que isso é normal? Será que tem algum problema no desenvolvimento da fala da criança? Hoje a gente vai falar sobre esse assunto, esclarecer as dúvidas mais comuns e tranquilizar muitos pais que nos acompanham. A gente está recebendo aqui uma especialista na área, a fonoaudióloga Regina Célia. Tudo bom, Regina? Prazer em conhecê-la pessoalmente. Seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada, o prazer é meu de estar aqui novamente falando com vocês. Quando a gente fala, né, em comunicação, nas crianças, acho que a primeira ferramenta de comunicação delas é o choro, né? Quando o bebê. Com certeza, o choro é a primeira comunicação. Porque o choro, ele diz muita coisa, né? Então, se a criança está com fome, se ela está com algum desconforto, se ela está molhada, se ela não está bem, está cansada. Então, a mãe reconhece, né, como que é o choro dessa criança, né? E aí já vai tentar verificar as necessidades dela. Aqueles primeiros sinais de fala geralmente aparecem em qual período? Eu pergunto isso porque muitas mães às vezes ficam preocupadas, né? Ai, meu filho ainda não fala nem aquelas, né, o mamã, papá. Geralmente isso acontece em qual fase aí desse desenvolvimento das crianças? Então, a primeira fase é o balbucio, né? Onde ela começa aí a falar isso bem cedo, volta até antes de um ano, né? Antes de um ano, algumas crianças já começa 9 meses, 10 meses, já começa a balbuciar papá, mamã, alguma coisa assim, mas às vezes vocábulos, né, sem significados, angu, né, alguma coisa assim. Então, é essa primeira fase que é o balbucio. E ela vai depois aprimorando cada vez mais. Em torno de 1 a 2 anos, ela já fala em torno de 50 palavras. Tudo isso? Então, mais ou menos em torno disso. Uma criança estimulada, que não tenha nenhum comprometimento, né? Que é bem, inclusive, na parte de audição, né? Que não tem, porque às vezes a criança tem algum déficit de atenção e ninguém salientou sobre isso. Então, de repente, é uma coisa assim que teria que verificar, né? Se ela tem realmente atenção e se ela está ouvindo, né, tudo quanto é tipo de som, né, desde os pequenos sons até os mais altos, né, aqueles que estão mais longe dela mesma, e estimulá-la cada vez mais. Então, Como isso é muito essa importante. Estimulação? Eu queria aproveitar e ver com você, Regina, essa questão do quando a gente pode suspeitar do atraso da fala na criança. Então, um sinal de alerta que ajude o pai a identificar que realmente existe um problema. Porque às vezes, na verdade, as crianças demoram um pouquinho mais ou um pouquinho menos, né, para desenvolver a fala, mas assim, é normal. Quando deixa de ser normal? Então, a criança deveria, assim, ter o sistema fonético fonológico dela, ou seja, ter todos os vocábulos dela, os fonemas, que são sons, prontos por volta de 4 anos de idade, 4 anos e meio. Tá. Então, todo o desenvolvimento de fala dela, ela deveria estar, assim, falando tudo, até as palavras mais complicadas, que nem que tem, assim, um grupo consonantal, né, que nem prato, planta, Brasil, bloco, né? E agora, nessa fase, mas antes, vamos supor, mas ela não fala nem as palavras mais simples. Ela já tem aí 2 anos e meio e 3 e tem um vocabulário muito restrito. Então, o que é aconselhável? Levar para o fonoaudiólogo, fazer uma avaliação de fala e linguagem, ver se está de acordo o nível dela de, às vezes, escolaridade, que é muito importante também, que eu vou falar um pouquinho disso, né? E a nível, assim, de idade, quer dizer, idade e o nível de escolaridade, estão compatíveis as duas coisas. Então, numa avaliação, tem várias provas que a gente faz, né? Provas que eu digo, assim, várias testagens de acordo com a idade dela, né, se está compatível ou não. E aí, verificar se é o caso de fazer tratamento ou não, porque às vezes é apenas orientação aos pais, de como proceder. Porque às vezes a criança falou alguma coisa errada, vamos supor que é água, fala agum, entendeu? Fala, sei lá, outras patum, alguma coisinha assim, ou até tem criança que fala como que é, qualquer palavra, mas a mãe entende que é água. Então, o que acontece? Vai lá e já dá e fala, você quer agum? Entendeu? E não é. Daí já vai. A criança vai falar agum toda vez que quiser água. Então, o entendi. ideal Na verdade, que ela a mãe fale... acaba aceitando aquela palavrinha errada porque ela entende o que a criança está pedindo. Exatamente. Mas o ideal é a mãe, por mais que ela entenda, ela
corrigir. Corrigir falando certo. A palavra Nunca certa. repetindo o que a criança fala, sempre falando o vocabulário certo. Ah, Porque você às vezes quer a gente acha água? engraçadinho, né? É, A e criança sem fala querer uma palavrinha repete. errado e a gente acha bonitinho. E aí acaba sem querer Exato. E aí, sem estimulando querer, ao erro. repete o erro. Então, o ideal é que a criança fale o correto, a mãe fala o correto, a criança vai percebendo. Então, você quer água no copo grande ou no copo pequeno? Você está tendo até noção de tamanho, né? Então, você está trabalhando de uma outra forma. E daí, sempre devolvo o padrão correto. Jamais repito errado. Que fala assim, não é água, é água. Então, em termos de probabilidade, está 2-1. Já falou errado, depois o certo. Então, o estímulo seria assim, você fazer novas construções de frases, falar direitinho como que é a palavra certa, para ela poder ir internalizando. E aí, então, geralmente, até um pouquinho antes do 1 ano de idade, a criança já vai estar tentando ali se comunicar, não só com o choro, Com mas certeza. então com essas palavras que até a gente não entende, né, o significado, às vezes são coisas meio desconexas, mas ela já solta ali algumas palavrinhas. Exatamente. E tem toda uma hierarquia para falar, né, dentro da aquisição. Então ela começa a falar o P, que é o papai, né, papa, palavrinhas com P, o T, depois o Q, que é o caco, que nem muita criança fala tota, tola, né, tero. Então, troca o K pelo T. Então, pela aquisição, primeiro ela tem que falar esses vocábulos, é P, T, Q, B, D, G, e depois nos últimos, que seriam os grupos consonantais, que é aqueles que eu comecei a falar. Geralmente elas começam então, falando tem uma hierarquia, exatamente. Às vezes fala primeiro mamãe, já pulou fase, mamãe já é um pouquinho mais embaixo, P, T, Q, B, D, G, M, N, E. Então, já está lá na quarta fonema para falar, né? Não, 3, já PTQ, BDG, M, né? Já está no 6º fonema, 6º para 7º. Então, quer dizer, o ideal é que ela comece a falar o P. Pela hierarquia de aquisição de fala e linguagem, o ideal é que ela comece a falar o fonema P primeiro. Geralmente chama a chupeta, né? O PP, né? Pega o PP, ou a mamadeira, o TT. Exatamente isso. Então, e chupeta e mamadeira atrapalha no questão do desenvolvimento foi bom da você fala, falar sobre nisso? isso também. Então, a chupeta e a mamadeira, normalmente a criança fica aquilo na boca, às vezes como, é um carinho, é alguma coisa que a mãe fala, ai, põe, mas sim, para de chorar, né? E vai deixando isso aí na boca acontecer. Quer dizer, a criança até não consegue falar muito, fica que nem uma rolha ali, né? Que ela não consegue falar por causa daquela chupeta. Então, desenvolver a fala como? Então, peça para a criança tirar a chupeta, para falar bonito, tenta estimular quanto antes, para não ficar direto utilizando a chupeta. Quanto antes poder tirar, melhor é. E o dedo na boca? boca? Então, exatamente, para não poder, assim, ir alterando depois os dentes. O dedo, mamadeira e chupeta é mais fácil de tirar. O dedo, criança que rói unhas, é mais complicado. Por quê? Aí não tem como, né? Tá 24 horas ali junto, lógico, não tem como. A gente tem que falar, não vamos pôr, atrapalha. Eu sempre explico para a criança, por que não pode pôr? Por causa vai ficar com os dentinhos feios, vai ficar atrapalhando todo, a linguinha vai sair fora da boca para falar algumas palavrinhas, entendeu? Agora, se não conseguir mesmo tirar essas coisas, a gente pede para fazer um encaminhamento com o psicólogo, para trabalhar um pouquinho emocional, ver o que está havendo, às vezes conversar um pouquinho com os pais, né? Porque normalmente um trabalho em conjunto com o psicólogo ajuda bastante. Como os pais podem ajudar, né? O que eles podem fazer para ajudar, então, de fato, esse desenvolvimento da fala nas crianças? A gente já deu aqui algumas dicas importantes, né? Mas como mais você pode contribuir, Regina, para ajudando esses pais? E até avós, tios, né? Muitas mães também voltam a trabalhar e aí a criança fica, né? Com o avô, com a avó, com uma tia. Então, como que a gente pode ajudar nesse desenvolvimento? E, de repente, quais são até esses vícios que a gente acaba cometendo ou erros mais comuns que até por falta de conhecimento a gente acha que está ajudando e na verdade não está. Então, pela sua experiência, o que é legal o pai evitar, né, não fazer para não comprometer e o que ele pode fazer para incentivar aí esse desenvolvimento da fala? Olha, ajudar muito a conversar com a criança, fazer dramatizações, e quando mais precoce, né, fazer assim brincadeiras, falar com as onomatopeias, que seriam os sons dos animais, né? Então, au-au, quem que faz o au-au? O cachorro, entendeu? Então, brincar, dar algumas estimulação para a criança nisso daí. Como eu já disse, jamais repetiu errado. Se a criança falar tatorro, então, o cachorro, como que o cachorro faz? Uau e tal, pega o animal, brinca, tal, aquelas dramatizações, né?
dar oportunidade da criança errar. Ela também tem que falar, ela também tem que errar, jamais terminar por ela alguma palavra. Então, dá uma oportunidade da criança estar falando também. Tá? Isso é uma coisa boa. E uma coisa também que eu oriento muitos pais, colocá-lo na escola. Porque a escola, se for uma escola boa, tal, que tem assim, com certeza os pais vão escolher o melhor, né? E tem um grau de desenvolvimento bom, a criança vai crescer muito, amadurecer muito indo à escola. E vai ver que lá também tem outros coleguinhas que falam igual ela, que também estão daquela mesma faixa etária, cometendo os mesmos erros. E isso ajuda a ampliar o vocabulário dela e poder se desenvolver melhor até na fala, com certeza. Um sinal muito frequente de alerta. O que você poderia compartilhar conosco? Por exemplo, uma criança que já tem aí quase seus 4 anos de idade e alguma característica específica que sirva de alerta para os pais, né? Olha, papai, se ela faz isso, ou se ela fala dessa maneira, ou se ela tem uma determinada atitude e postura, leva para uma fonoaudióloga, procura um especialista, porque pode ser aí uma deficiência, algum probleminha nessa questão do desenvolvimento. Existe um alerta nesse sentido, Regina? Essa criança às vezes demora para falar, sabe? Você dá muito estímulo, muita coisa, já levou na escola, já está fazendo todos os aparatos. E de repente a professora está queixando que ela não é igual às outras crianças, está tendo um desenvolvimento mais lento, demora mais na aprendizagem, para aprender aquelas pequenas coisinhas, ou brincar mesmo, uma brincadeira lúdica. Então, o que precisaria? Primeira coisa, eu peço assim, vamos fazer um exame. O pediatra também, às vezes, dá muito conselho, né? Vamos ver o que ele acha, o que ele fala. Mas a gente também faz, eu pelo menos faço uma avaliação bem completa, que dá para verificar todo o grau de desenvolvimento delas, as etapas de acordo com o Piaget, do desenvolvimento cognitivo da criança. Entendeu? Para ver se ela está desenvolvendo corretamente ou não. E, se for o caso, fazer um exame mais refinado. Aí você manda para o neuropediatra, tudo para ver se é algum comprometimento, alguma síndrome, algum caso que a gente não conseguiu decifrar, para poder fechar um diagnóstico. Tem algum teste que a mamãe consiga fazer em casa? Se for problema de audição, eu acho que tem vários. Se você pegar os instrumentos eletrodomésticos mesmo, né? Um liquidificador, uma batedeira, ligar e pôr a criança um pouquinho mais longe, em direções diferentes, para ver se ela vira e ouve o barulho de onde está. Ou, de repente, algum chocalho, algum instrumento dela mais longe, mais perto, do lado, instrumento para localização da fonte sonora, entendeu? Alguma coisa assim, se for caso de perceber alguma coisa de audição. Né? Senão tem que levar para um especialista mesmo para ver se tem alguma coisa, algum teste mais refinado que a gente possa trabalhar a causa dessa criança. Que não pode deixar a coisa acontecer. Mas vai melhorar e aí vai complicar. Entendeu? Quanto precoce for o atendimento, mais rápido a gente poderá trabalhar e ver a evolução dessa criança. Você fala bastante nessa questão também da estimulação de atividades, né? Isso. Os pais estimularem as crianças. E aí, com 1, 2, 3 anos de idade, existem alguns exercícios articulatórios que a gente pode fazer com a criança? Com certeza. Para ajudar essa estimulação? Brincando com a criança, que nem estava falando das onomatopeias, né? Que brincar com os animais e tal. Estalos de língua, né? Aquele estalos de língua, vibração de lábios. Brrr. Isso a gente dá para várias patologias, até deficiência na voz, ou vários comprometimentos, isso ajuda bastante. Vibração de língua, vários exercícios que, às vezes, brincando com a criança, é um menino, posto de gasolina, como que o carrinho faz? Né? Põe um postinho de gasolina e o carrinho vai lá, brrr, agora vibrando, brrr, né? E a gente vai trabalhando também a respiração, de colocar a respiração diafragmática dessa pessoa, entendeu? A pessoa, no caso de ser um pouquinho mais velha, e a criança, no caso, eu não sei de ser uma pessoa, mas fazendo mais lúdico, né? Uma brincadeira mais lúdica também. Então, brincando e trabalhando. Como seria essa respiração? Então, você ter a respiração no diafragma. Então, fica aqui, né? A gente não ficar... pegar aqui o ar, e sim, mais aqui na parte do diafragma ou abdômen. Então, tem gente que faz uma respiração diafragmática ou abdominal, entendeu? Perfeito. Então, isso seria o ideal para estar colocando essa respiração. Importante, né, conhecer mais sobre a nossa Bastante. voz, Tem muita sobre essa questão coisa. do desenvolvimento.
E já que tem muita coisa, eu vou pedir para você voltar. Ah, Pode com ser? certeza. Aí, numa outra oportunidade, a gente fala mais sobre essa questão, né? E as Desenvolvimento. curiosidades mesmo em torno da nossa fala e também desse comecinho do desenvolvimento, como os pais podem ajudar aí os seus filhos. Com Muito certeza. obrigada, viu, gente? Eu vou divulgar os Obrigada contatos. A Regina Célia, fonoaudióloga, participando e compartilhando conosco aí tantas informações interessantes. E você de casa tem alguma dúvida, está passando por alguma situação difícil aí com seu filho? Pode falar direto com a nossa convidada. Você pode mandar um e-mail para Regina, RCOSC, tá? rcosc@ig.com.br, tá no vídeo, é só anotar. Também tem o telefone, se vocês quiserem, é o 0 operadora 19 3014 1909. Repetindo, 0 operadora 19 30 14 1909. Regina Célia participando conosco, mais uma vez a gente agradece o carinho da presença. Eu que agradeço, obrigada por essa oportunidade. Bom final de semana e até uma próxima oportunidade. Obrigada, igualmente.